O mercado ainda aguarda, né, os dados do payroll de amanhã, analisando todas as questões econômicas americanas. O mercado também avalia riscos, né, aqui realmente de olho também interno no orçamento aqui do Brasil, que vai ser apresentado. O governo apresenta, inclusive, hoje este orçamento, né, este orçamento que é para o ano que vem. O texto da lei de diretrizes orçamentárias ainda não foi enviado porque dependia da aprovação do arcabouço fiscal para ter mais detalhes, inclusive de receitas e despesas. E hoje é o último dia do prazo, 31 aí de agosto. O orçamento vai ser apresentado com um resultado primário zero, ou seja, nem com déficit e nem com superávit. Os juros da dívida pública não contam neste orçamento. A ministra Simone Tebet esteve na Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados. Disse que a peça orçamentária prevê a necessidade de 168 bilhões de reais em receitas extras para cumprir a meta de zerar o déficit primário no ano que vem. Vamos ouvir então a ministra. Eu preciso fazer a seguinte conta matemática, né, de subtração. Receita menos despesa igual a zero. O ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda e sua equipe me mandaram, até a semana passada, toda a grade de medidas de receitas já contratadas, portanto, já asseguradas, ou aquelas que ainda estão em tramitação no Congresso Nacional. Nós fizemos um encontro de contas e vimos, nós precisamos de 168 bilhões de receita. Ele nos apresentou 168 bilhões de receitas. Repito, algumas já asseguradas, outras em tramitação. Então, diante desse cenário, não cabe a mim, como ministro do Planejamento e Orçamento, até este momento, outra coisa senão, cumprindo a LDO que nós mandamos e cumprindo as receitas que vieram do Ministério da Fazenda, em havendo esse encontro de contas, diz o seguinte: a meta que está vindo pela LOA, em respeito à LDO e a receita que veio do Ministério da Fazenda, é meta neutra, meta zero, déficit fiscal zero, né, para o ano que vem. A importância de, talvez, estendermos as discussões da própria LDO para mais do que 2 ou 3 meses, é justamente porque nós temos uma série de variáveis que precisam ser colocadas nessa conta daqui para frente. Hoje, o que eu posso atestar claramente, pela peça orçamentária que será entregue amanhã para os senhores, é que ali estão todos os números necessários para zerar a meta fiscal. E após a audiência, após essa audiência, a ministra indicou que a meta de resultado fiscal zero é desafiadora, porém alcançável. Simone Tebet comentou que acabou recebendo as receitas ali suficientes para zerar o déficit fiscal, mas que o futuro a Deus pertence. A ministra mencionou ainda que a medida-chave, como uma reformulação ali do CARF e também a regulamentação da decisão do STJ sobre subvenções, afetam esta meta e que aprovações pendentes também podem demandar revisões futuras nos números apresentados. O projeto de lei orçamentária está estruturado em 3 eixos: recuperação fiscal, isonomia tributária e relação com a Receita Federal. O governo busca arrecadar 90 bilhões de reais com resoluções do voto de qualidade do CARF e fluxo de subvenção de ICMS. A isonomia tributária deve render cerca de 30 bilhões de reais, com medidas como tributação de offshores e fundos exclusivos, além do fim de isenções para o juros sobre capital próprio para todos os setores, e somaria cerca de 10 bilhões de reais. Além disso, reconhecendo a nova dinâmica com o fisco, o governo pretende evitar passivos tributários e arrecadar até 43 bilhões de reais, preparando o terreno para a reforma tributária. O desafio agora é reverter os déficits da dívida pública, enquanto bloqueios orçamentários podem auxiliar na meta fiscal. Claro que a gente fica monitorando toda essa apresentação do orçamento, e é interessante toda a reverberação que as falas da ministra Simone Tebet trouxe para o mercado financeiro no dia de ontem. Enquanto ela falava na comissão mista de orçamento, o mercado monitorava essas falas, e quando a ministra falou na cifra de 168 bilhões, Paula, isso trouxe muita apreensão ao mercado, porque era um número que não estava estimado e não havia nem sido citado anteriormente, nem pelo ministro Fernando Haddad, nem pela ministra Simone Tebet. Esse número acabou trazendo muita apreensão ao mercado, e mais do que isso, quando ela diz que o futuro a Deus pertence,
ela dá um sinal muito claro de que talvez a meta não seja cumprida e que talvez ela seria uma voz dissidente também do foco do ministro Fernando Haddad de manter e bater o pé e fincar a posição a respeito da manutenção da meta de déficit zero no ano que vem. Então já causou, né, um certo ruído alguma dessas falas da ministra e isso trouxe uma certa apreensão ao mercado. Tanto que o Ibovespa fechou em queda, tanto que a curva de juros acabou abrindo na ponta mais longa, isso trouxe consequências para várias companhias e a gente viu essa movimentação no mercado ao longo da fala da ministra. Exato, né, Felipe? Trouxe essa interpretação aí justamente, né, de que a ministra Simone Tebet, no papel ali, ela não poderia, né, trazer explicitamente uma grande preocupação, mas ao falar o futuro a Deus, né, pertence ali, deixou sim um pouco dúbio, né, essa possibilidade em relação a de conseguir zerar esse déficit. Pelo menos essa foi a interpretação, inclusive muitos interlocutores lá de Brasília acreditam, a própria equipe econômica, parte da equipe econômica já tem, né, sinalizado ali que acredita que não vai se alcançar esse déficit zero, a própria ala ali, inclusive, né, de dentro do Partido dos Trabalhadores também faz essa pressão, fez uma pressão ali, inclusive, de que Haddad deveria mudar, né, essa sinalização de se chegar a esse déficit zero. O único ali a bater o pé é o próprio ministro Fernando Haddad, né? Fernando Haddad ali, ou seja, é um desafio agora o 168 bi, ele veio muito acima ali do que realmente se imaginava, nos cálculos ali até mais pessimistas, falavam em algo em torno de 110 bilhões, vem 160, alguns até chegavam a falar 130, né? Mas tinha ali uma possibilidade de se abater uns 40 bi dessa conta, já contando ali como certo, ficaria na casa de 90, 110, agora na apresentação vem. Desafio é conseguir 168 bilhões de reais em receitas adicionais, né? Para se conseguir, então, essa ambiciosa, vamos chamar assim, meta de zerar esse déficit em 2024, o déficit primário, então, no ano que vem, neste primeiro ano do atual governo, né? Deste novo governo, então, que encaminha hoje ao Congresso, né, essa lei orçamentária que depende muito, então, aí da aprovação de uma série de medidas para se elevar a arrecadação federal, né, e a gente tem vários pontos, né, o Felipe, para a gente comentar em relação a isso, até porque tem a aprovação do CARF, que a gente até vai falar, traz ali uma estimativa de receita, só que também tem, né, a desoneração da folha que vai causar um gasto, na verdade um gasto vai deixar de se arrecadar, principalmente ali na parte de previdência do INSS, enfim, tem muitas medidas ali que serão desafiadoras para o governo e vamos ver qual vai ser a carta na manga, né? Que essa possibilidade venha a existir aí, o governo, próprio ministro Fernando Haddad está meio que confiante de que vai conseguir estes 168 bilhões de reais. O que os economistas têm falado bastante, Paula, é que assim, a planilha ela acaba aceitando tudo. Antigamente, né? O papel, a gente era o falava. papel, agora o papel é a planilha. A planilha aceita tudo e existe uma grande apreensão em saber qual que é a expectativa do governo e qual vai ser a realidade. Porque se o governo estima receber 50 bilhões com a aprovação do CARF e recebe 10, essa estimativa vai ser frustrada e isso vai impactar no resultado fiscal do governo no próximo ano. Isso vai impactar diretamente. Agora, o que os economistas estão falando também? Que é uma boa sinalização o ministro Fernando Haddad bater o pé e falar que vai manter o resultado do ano que vem, que não vai mudar a meta de zerar o déficit no ano que vem. Porque isso mostra justamente um freio ao ímpeto gastador do governo e de muitos aliados do governo que estão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Até porque os parlamentares gostariam muito que houvesse aumento das despesas, até para eles receberem parte desse aumento de despesas por parte de alguma emenda ou de algum orçamento que possa beneficiar as suas zonas eleitorais. Então, não é só aliados do governo, não são só ministros ou, de repente, pessoas mais próximas ao governo que estão de olho nesse aumento de gastos. Os parlamentares, ano que vem, tem eleição. Então, aumentar
os gastos em ano eleitoral, isso também traria uma boa perspectiva para esses parlamentares. Então, por isso que a pressão acaba sendo bastante grande. Então, por que os economistas estão vendo como boa e como interessante essa postura do ministro Fernando Haddad? Porque ele acaba colocando um freio nesse ímpeto gastador de aliados e também do governo federal. Além disso, ele sinaliza que o arcabouço fiscal deve ser respeitado. E também tem todo aquele gatilho, Paula. Se o arcabouço não for respeitado, em 2025, ao invés de poder gastar 70% da arrecadação, dessa diferença da arrecadação, vai poder gastar 50%. Então, existem penalidades já expressas na lei do arcabouço fiscal que não podem aumentar os gastos posteriormente ao arcabouço não respeitado. Então, esses gatilhos já existem. Então, não seria necessário mudar a meta agora. Tem que colocar a meta, respeitar a meta. Se não respeitou, no próximo ano, arque com as consequências. Não respeitou de novo, arque com as consequências. E aí vai ajustando todos os gastos, vai ajustando, inclusive, as despesas do governo com concurso público, com outras questões que acabam sendo bastante... causando muitas despesas para os cofres públicos. Precisa combinar, né? Na verdade, o ministro aí, Fernando Haddad, precisa combinar, então, com o próprio presidente, né, Felipe? Porque é uma questão, a gente tem visto aí muito sensível nessa discussão, uma possibilidade de uma reforma administrativa, né? Que tem, o ambiente tem feito justamente ali, acho que um movimento para que essa reforma, de fato, venha a existir, para se equilibrar justamente esse fiscal. A ala ali do próprio governo disse que não quer essa reforma administrativa. Né? O próprio aí, Fernando Haddad, pode, né, estar trazendo aí justamente essa leitura, como ele vê, mas a questão será que o governo, quando a gente fala ali, né, a ala mesmo do governo, do próprio presidente Lula, que ainda, né, sinaliza ali realmente um tom mais de campanha, ele faz a parte mais política, a Haddad é uma parte muito mais técnica, mas tem que se combinar exatamente porque, a gente até vai falar sobre isso agora, porque justamente o déficit, na verdade, de janeiro a julho desse ano, veio muito maior e mostrando um gasto muito grande. Então, assim, a gente precisa entender de fato, né? O próprio ministro ali está tentando sinalizar que tem essa possibilidade, traz essa, né, vamos dizer, uma punição, como você mesmo falou, que é gastar menos no outro ano. Porém, né, a gente vai talvez ter que enfrentar o governo, né? Quando eu falo a gente, é o governo ali, vai ter que enfrentar um contingenciamento no ano que vem que não se fala agora. Então, ou seja, há muita preocupação de repente, essa planilha ali do ministro estar errada, há, né, uma grande cautela, uma preocupação, né, sobre justamente ali uma contabilidade criativa de se trazer aí para se alcançar esse déficit, porque de um outro lado, justamente às vésperas dessa apresentação de hoje do orçamento, o Tesouro mostrou que as contas do governo central estão ali realmente sensíveis, apresentando um déficit primário de 35,9 bilhões de reais em julho. E este foi o pior resultado para um mês de julho desde 2020 e o segundo pior resultado de julho na série histórica, iniciada em 1997. Esse valor especificamente aí supera totalmente as expectativas do mercado, que tinha ali, né, uma projeção, esperava-se um déficit de 31,9 bilhões de reais. Se a gente for olhar no acumulado deste ano, o déficit chega a 78,25 bilhões de reais. Lembrando que essa meta fiscal, ela admite um déficit até de 238 bilhões em 2023. Porém, a leitura que se faz, Felipe, é justamente, havia-se em 2022, olhando para o mesmo período, de janeiro a julho, um superávit.